Sabe, quando a gente pensa no mal em histórias, a imagem que vem à cabeça é quase sempre, sei lá, a de um vilão, né? Uma figura no topo da montanha, controlando tudo. Uhum, o chefão. Exato. Mas o material que a gente tem na nossa frente hoje sugere uma coisa bem mais bagunçada, mais estranha. A questão não é quem é o vilão, mas talvez o que é o vilão. Isso. Hoje, a gente vai mergulhar na relação de poder entre as duas maiores ameaças do mundo invertido, o Devorador de Mentes e o Vecna. A missão é tentar entender quem realmente puxa as cordas ali, se é que alguém puxa. E esse é o ponto-chave. A gente tende a procurar uma hierarquia, né? Um organograma do mal. Mas o que as análises indicam é que não se trata de uma monarquia com o rei no trono. Certo. É algo mais biológico, mais interligado. A melhor expressão que a gente encontrou para descrever essa dinâmica e que vai guiar nossa conversa é a de uma simbiose sinistra. Peraí, simbiose. Essa palavra me soa quase colaborativa, pacífica. Parece, né? Como que duas coisas que saem de pesadelos diferentes, uma tempestade de partículas consciente e raivosa, e a outra é um cara que um dia foi humano com garras e um baita complexo de superioridade, podem ter uma relação simbiótica. Parece que um deveria tentar aniquilar o outro para assumir o controle, né? Exato. E a contradição está no cerne da questão. É por isso que o adjetivo sinistra é tão importante. Não é uma simbiose de ajuda mútua no sentido biológico clássico. Tá. É uma aliança profana que nasceu da necessidade. De um lado, você tem o devorador de mentes. Pensa nele como uma força da natureza, uma consciência de colmeia antiga, primal. É puro caos. Tipo um incêndio florestal com consciência. Perfeito. Um incêndio florestal com consciência. Ele tem um poder absurdo, mas não tem foco, não tem um plano. Certo. Do outro lado, a gente tem o Henry Creel, o Vecna. Ele é o oposto. Ele é foco puro. Tem uma origem humana, tem traumas, desejos, um ego gigantesco e principalmente uma mente estratégica. E poderes psíquicos. E poderes psíquicos que ele sabe como direcionar. A simbiose acontece quando a estratégia encontra a força bruta. Então, um é o cérebro e o outro é a força. Mas, se é assim, isso não faz do Vecna o elo mais fraco? Quer dizer, ele ainda tem resquícios de humanidade, ele tem uma história, um rancor. Isso tudo soa como vulnerabilidade perto de uma força cósmica e impessoal como um incêndio florestal. É uma ótima pergunta, porque parece contraintuitivo. Mas o que o material sugere é que a humanidade de Vecna, por mais distorcida que seja, é o que torna a aliança tão perigosa. Como assim? O devorador de mentes, como um incêndio, não entende o conceito de medo psicológico. Ele causa pavor pela sua escala, mas não sabe como usar o trauma de uma pessoa contra ela. Ah, entendi. Vecna sabe. Ele é um mestre nisso. Ele pega aquele poder bruto, aquele oceano de fúria do devorador de mentes e o canaliza. Ele não vê só caos, ele vê um arsenal. Nossa. É ele quem aponta a arma e sussurra no ouvido da vítima qual é o seu pior medo. Sem Vecna, o devorador é uma praga. Com Vecna, ele se torna uma arma psicológica de destruição em massa. Entendi. A crueldade e a inteligência humanas dão um propósito para o caos da natureza, e é aí que a coisa fica confusa, né? Totalmente. Porque se um depende do outro, quem veio primeiro? Quem está realmente usando quem? Lendo o que o pessoal discute online, parece que tem duas grandes teorias que tentam resolver esse quebra-cabeça. É o grande debate. A primeira teoria que muita gente defende é que o devorador de mentes é o verdadeiro chefão, o top dog. Ok. Nessa visão, ele é essa inteligência ancestral e o Vecna, por mais poderoso que seja, é só uma ferramenta. Um peão superpoderoso, talvez o general de campo, mas que, no fim do dia, serve à vontade daquela consciência de colmeia. Ele teria aprendido a manipular a força, mas a força é a dominante. Isso. Ele aprendeu a canalizar, mas não é o dono dela. Certo, faz sentido. Ele seria o primeiro-ministro de um rei invisível. E a segunda teoria, imagino, vira o jogo. Vira completamente. A segunda teoria aposta todas as fichas no Vecna. Diz que ele é o mal supremo. Que ao ser banido para aquela dimensão, ele encontrou aquela matéria disforme, aquela energia caótica que era o devorador de mentes, e a subjugou. Ele teria moldado o devorador.
Exatamente. Ele queria moldado essa poeira senciente à sua própria vontade, dando a ela a forma de aranha que a gente conhece, usando-a como uma extensão do seu próprio poder. Nesse cenário, o devorador de mentes não é o rei, é a argila. Vecna é o escultor. Perfeito. As duas teorias são muito boas, mas parecem mutuamente exclusivas. Ou um manda, ou o outro manda. Ponto final. E o mais fascinante é que talvez o ponto seja exatamente esse. Talvez a resposta não seja um ou outro. A gente encontrou uma citação de um fã que, para mim, resume essa relação de uma forma genial. Manda. A frase é a seguinte: Vecna é o corpo do devorador de mentes, e o devorador de mentes é o cérebro de Vecna. Nossa, essa frase vira tudo de ponta cabeça de novo. Vira, né? Então não é uma pirâmide de poder com um chefe no topo, é um círculo, uma interdependência total. Uhum. Quase como um Ouroboros do mal, a cobra cósmica mordendo o próprio rabo. Um não existe em sua forma mais perigosa sem o outro. Precisamente. Não é uma relação de mestre e servo. É uma relação de órgãos vitais. Se Vecna é o corpo, ele é a interface com o nosso mundo. A manifestação física que pode andar, falar. A mão que move as peças no tabuleiro. Isso. E se o devorador de mentes é o cérebro, ele é a vasta rede neural, a fonte de poder bruto, a consciência que conecta tudo no mundo invertido. E se você separa os dois? O que sobra? Um corpo sem cérebro, um estrategista sem poder. E um cérebro sem corpo. Uma consciência difusa e sem direção, voltando a ser só o tal incêndio florestal. Ok, esse conceito de organismo único é poderoso. Mas na prática, tipo no campo de batalha, ainda é difícil de visualizar como isso funciona. Alguém precisa dar as ordens. É aí que outra imagem ajuda a tornar isso mais concreto. Uma das análises descreve a relação deles como a de um general e seu exército fantasma. Essa metáfora foca no aspecto funcional da coisa. Um general e seu exército fantasma. Gostei disso. Detalha pra gente. Pensa assim, Vecna é sem dúvida o general. Ele é tático, ele tem uma psicologia, ele planeja, estabelece alvos, explora fraquezas. Ele é a mente que arquiteta a campanha. Exato. Ele senta na sala de guerra e aponta o alvo no mapa. E o devorador de mentes é o exército? Mas por que fantasma? Porque não é um exército convencional. Não são soldados individuais. É a própria matéria da guerra. É uma força disforme, etérea, fantasmagórica. Feita de partículas interligadas? Isso. É um exército que o general pode moldar como quiser. Hoje ele precisa de um monstro-aranha gigante no céu. O exército se torna isso. O exército vira isso. Vira isso. Precisa possuir um monte de gente na cidade. O exército se divide e se torna uma praga invisível. O fantasma é sobre essa natureza disforme que só ganha uma forma aterrorizante quando o general dá uma ordem. Entendi a imagem do general, mas isso ainda me soa como uma hierarquia clara. O general comanda o exército, ponto. Cadê a simbiose e o círculo de poder que a gente falou? Ótimo ponto. A metáfora do general é boa para o lado tático, mas ela quebra se você pensar que um general comum pode recrutar outro exército. Certo. Vecna não pode. Ele não comanda um exército, ele comanda esse exército. É o poder único do devorador de mentes que alimenta as habilidades dele. Sem esse exército, ele não é nada. Nada. Sem esse exército fantasma específico, o general não é nada além de um prisioneiro naquela dimensão, um estrategista brilhante gritando ordens para um quarto vazio. A dependência é absoluta. Ele é um general que é ao mesmo tempo parte da tecnologia da arma que ele dispara. Ele não consegue se separar dela. Exatamente. Sabe, essa ideia dele ser a voz, o rosto de uma força maior e sem forma. Isso me lembra uma coisa, é uma conexão meio nerd, mas me lembra muito Locutus dos Borg, em Star Trek. É exatamente isso. Cara, essa conexão é perfeita e muita gente fez esse mesmo paralelo. É uma analogia genial para entender a função do Vecna. Ajuda a visualizar. Muito. Para quem não conhece, em Star Trek, os Borg são uma consciência coletiva, uma colmeia. A rainha Borg é a manifestação dessa mente, mas além pessoal, quase um conceito. E o devorador de mentes seria essa coletividade Borg e essa mente de colmeia vasta. Perfeito. E o Vecna é o Locutus. Locutus era o Capitão Picard depois de ser assimilado. Os Borg não precisavam dele para pensar. A mente coletiva já fazia isso.
mas eles usaram como uma ponte, Um porta-voz. um porta-voz. Locutus era a interface que traduzia a vontade fria, silenciosa e avassaladora da colmeia em algo que a tripulação da Enterprise pudesse entender e, principalmente, temer. Ele dava um rosto humano para um horror cósmico. É exatamente o que o Vecna faz. Ele pega essa ameaça disforme do devorador de mentes e a traduz em algo íntimo, pessoal. Ele fala com as vítimas nos pensamentos, usa os traumas delas, ele dá um nome e um rosto para o monstro. Ele é o Locutus do mundo invertido. Essa analogia é perfeita e me faz pensar de novo naquelas duas teorias do começo. Se Vecna é o Locutus, então a teoria 1, de que o devorador de mentes é o chefão como a coletividade Borg, ganha muito mais força, não acha? Ganha, mas com uma ressalva importante. No caso de Locutus, Picard foi subjugado. A vontade era 100% da coletividade. Certo. Com Vecna, a relação parece ser mais uma fusão. A vontade de Henry Creel, seu narcisismo, seu desejo de refazer o mundo, continuam ali. Ah, entendi. Então é como se Locutus não fosse apenas um porta-voz, mas também estivesse influenciando as decisões estratégicas da coletividade com suas próprias ambições. É uma via de mão dupla, o que torna tudo ainda mais assustador. É uma fusão, não uma possessão. Ok. É impressionante como a gente precisa dessas etiquetas, né? Desses nomes e analogias para conseguir processar o horror. Uhum. A gente está aqui usando referências de Star Trek, falando de generais, mas e os personagens na história? Como um bando de adolescentes olha para essa tempestade psíquica e dá um nome para ela? Essa é uma das mecânicas mais brilhantes da narrativa. A compreensão, a capacidade de nomear o horror não vem dos próprios monstros. Eles não se apresentam. Claro. Para que os personagens possam sequer começar a entender o que estão enfrentando, eles precisam de um framework externo, de um dicionário para o apocalipse. E esse dicionário é o livro de Dungeons and Dragons. É a ferramenta que permite que eles olhem para um monstro bizarro e digam: isso é um Demogorgon. Exato. Ou olhem para uma mente de colmeia que possui pessoas e a chamem de devorador de mentes. E, finalmente, para um feiticeiro morto-vivo superpoderoso. Vecna. É absolutamente crucial. D&D fornece a eles um bestiário, uma taxonomia do mal. Não é que os monstros sejam exatamente aqueles do jogo. Mas dá para categorizar. Dá para categorizar. E quando você categoriza algo, você tira um pouco do poder do desconhecido. Você pode começar a pensar em fraquezas, formular um plano. Dar um nome ao medo é o primeiro passo para enfrentar. Exato. É um ponto tão fundamental que o material indica que vai ser o foco da nossa próxima análise. Então, depois de toda essa conversa, o que a gente tira disso tudo? Fica claro para mim que a estrutura de poder ali é muito mais complexa e assustadora do que uma simples ditadura. Com certeza. Não é só uma força da natureza, cega e furiosa, e também não é só um vilão humanoide com um plano maligno. É a pior combinação possível dos dois. É a força de um terremoto sendo guiada pela inteligência fria de um estrategista. É uma praga com propósito. É o caos primordial com um rosto e uma voz que sabe exatamente o que dizer para quebrar alguém por dentro. E isso nos leva a um último pensamento, uma pergunta que fica no ar. Manda. Se essa simbiose é tão completa, se Vecna é a consciência, o general, a voz que dá propósito à força primal do devorador de mentes, o que aconteceria se essa voz fosse silenciada? Se o general fosse derrotado? O exército fantasma simplesmente se dissiparia junto com ele. Ou, o que talvez seja pior, O quê? ele se libertaria de qualquer estratégia, voltando a ser aquela força caótica, imprevisível e primal, talvez se tornando algo ainda mais destrutivo do que antes.